é o encontro de Jesus com Natanael. Quando o irmão de Natanael, Filipe, encontra Natanael e diz-lhe: achamos Jesus, aquele a quem Moisés escreveu na lei que os profetas anunciariam, é Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael respondeu: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Jesus vê Natanael e lhe vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual o coração não há falsidade. Quando Natanael ouviu essas palavras da boca de Jesus, perguntou-lhe: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu vi quando estavas debaixo da figueira. E falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas muito maiores que esta. E ajuntou: em verdade tu verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portanto, meus amigos, será que nós estamos dispostos também a ir em busca de Jesus e em busca da verdade? Natanael tinha suas dúvidas, mas ele foi. E comprovando uma vez de que não estava enganado, de que o caminho certo era Jesus, ele ficou com Jesus. Ele permaneceu na verdade, porque ele não está incluído no meio dos 12 apóstolos, mas lá nas histórias de como terminou a vida de cada um dos que seguiam Cristo, Natanael foi um que deu um preço caro também pelo testemunho do Evangelho. Ele perdeu a vida esfolado, tirado o couro como tira-se o couro de um animal. Foi assim o fim da vida de Natanael, por testemunhar o verdadeiro Cristo, a verdadeira salvação, a verdadeira remissão dos pecados. E ele veio e foi até o fim. Portanto, meus amigos, quando nós não temos disposição para ir ao encontro, para tirar nossas dúvidas, quando nós não determina permanecer na fidelidade, o que esperamos? Esses homens tinham suas dúvidas, porque já haviam sido muito enganados por muitos, mas quando tiraram as suas dúvidas em relação ao Messias, eles não tiveram mais dúvida e acataram uma vida nova. Porque Jesus é isso aí, é vida nova e vida em abundância. A palavra de Jesus já diz lá em João, Evangelho de João, no capítulo 5, aqui bem próximo mesmo, onde eu estou, ele diz assim: aquele que ouve a minha palavra e crê, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que ouve a minha palavra e crê, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê, jamais morrerá. Porque o Filho do Homem tem a vida em si mesmo, e tem em abundância, e confere ela a todos aqueles a quem lhe apraz. Por isso, meus amigos, é que a palavra de Deus diz isso: não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro sairão deles. E os que praticaram o bem ressuscitarão para o dom da vida eterna. Mas os que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Meus amigos, vamos fazer uma comparação. O que é ser condenado? Ser condenado é o homem passar uma vida eterna no lago de fogo, sem direito a remissão nenhuma mais. Portanto, essa escolha do mal, ela é uma escolha que custa muito caro ao ser humano. Vamos hoje retomar a salvação e abominar
o pecado, abominar o crime, o erro, a devassidão, a prostituição, o adultério, o furto, o derramamento de sangue, tudo isso são coisas abomináveis aos olhos de Deus. E quem persevera nessas coisas não verão a Deus, a menos que se converta. E Jesus é esse novo caminho que devemos tomar, largando para trás esse molho de lixo que muitos conduz como se fosse uma joia preciosa. E, na verdade, é o objeto de condenação da sua alma. Abandona esse molho de lixo, coloca ele no lugar certo, que é no lixeiro, e se lava no sangue do Cordeiro e vai de encontro à vida eterna, porque é maravilhoso. Dá testemunho de Cristo, mas verdadeiro testemunho. Não aquele testemunho sucumbido, medroso, amarelo, sem coragem. Um testemunho como deram os profetas e os apóstolos. Aquele testemunho vigoroso, com força, com fé, mesmo que seja preciso testemunhar com a própria vida, vamos pedir a Deus que nos dê coragem pela unção do Espírito Santo para, se for necessário, fazermos. Porque somente pelo poder de Deus o homem pode se tornar tão forte. Por si mesmo não. Porque nós vemos, meus amigos, todos esses seguidores de Cristo, eles tornaram-se vigoroso e forte o bastante depois que receberam a unção e a visita do Santo Espírito de Deus. Depois que receberam, ali em Pentecoste, cada um a sua porção do Espírito Santo, cada um se tornou maravilhoso, cada um se tornou árvore de muitos frutos, cada um se tornou pessoas vigorosas, fortes, não temerosas, homens capazes de ser preso, e quando era colocado lá no xadrez, chegava ali cantando e salmodiando, louvando a Deus e bendizendo. E aqueles outros que se encontravam ali, presos, e via eles, achava que eles eram loucos. Eles diziam: esse homem só pode ser louco, esses homens não têm bom juízo. Porque a pessoa está com tanta alegria no meio de um lixo desse, no meio de um esconderijo desse, um lugar de sofrimento, um lugar sujo, onde os ratos e as baratas e os morcegos eram os companheiros do dia a dia. E a pessoa está com tanta alegria, só sendo louco. Mas o que a Bíblia nos diz, a loucura do mundo, a loucura, aquilo que é loucura para o mundo, é a sabedoria de Deus. E eles eram sábios diante de Deus, não do mundo. Para o mundo eles eram loucos mesmo, e todos viam eles como loucos. Por isso era a razão deles estarem tão alegres, porque eles estavam sendo provados. Pelo nome de Cristo, eles estavam sendo ali chicoteados, sendo presos, sendo mal vistos, sendo judiados. E Jesus disse que grande é o galardão no céu daqueles que suportam o sofrimento em testemunho ao próprio Cristo. Por isso, meus amigos, eis aí a razão da alegria daqueles homens no sofrimento. E nós podemos nos tornar um daqueles homens. É simplesmente usar de obediência a Deus, e Deus estará conosco. Porque para isso Jesus disse naquele tempo: a messe é grande e os operários são poucos. E hoje a messe ainda continua imensa. E os operários continuam ainda limitados, porque não são muitos os que se dispõem a trabalhar na vinha do Senhor, a ser um pastor de Deus, a tomar conta do rebanho com fidelidade, a buscar aquela ovelha que se desgarra do rebanho e trazê-la nos braços, como diz a palavra de Jesus. São poucos que têm esse carinho, essa paciência e se doa a tal ponto. Por isso eu te digo, meu irmão, a messe continua grande e pouco é os operários. Mas o Evangelho de Jesus está aí sendo pregado em toda a terra, e por sinal estamos vendo muitas coisas que Jesus nos deixou como base da aproximação dos tempos de sua vinda. Estamos vendo muitos sinais que ficaram como base para aqueles que buscam as Escrituras, e estão se concluindo esses sinais. Por isso, meus amigos, ficamos atentos, cada um de nós, buscar com fidelidade
a palavra de Deus, buscar a obediência, renunciar a esse pecado miserável que é o câncer da alma, esse pecado que é uma barreira entre o homem e Deus. Já diz a Bíblia lá em Isaías 59, quando o homem clama e Deus não o ouve, não é porque Deus tenha ficado fraco. Quando Deus não opera em favor do homem, não é porque o braço de Deus tenha cansado, é porque o pecado que o homem comete constitui uma barreira que o separa de Deus. Mas somente pela conversão ele pode quebrar essa barreira e ver novamente a graça de Deus fluir em cima dele. Quer dizer, essa é a escolha que o homem é quem tem que fazer, não é Deus. Porque a escolha de Deus é salvar todo homem da face da terra. Porém, tem uma coisa que leva muitas vezes a não se concluir essa vontade de Deus. É a liberdade que Deus deu ao homem como filho, deu a liberdade ao homem de filho e não como escravo. Porque se o homem fosse escravo, ele era obrigado, e o homem não é obrigado. O homem tem a sua liberdade. E muitas vezes, usando a liberdade, ele diz não ao chamado do próprio Pai. E uma vez que o homem diz não ao chamado do próprio Pai, certamente se distancia da salvação. Muitas vezes a ponto de não mais voltar. Porque nós vemos muitos que querem a salvação, muitos que querem ser salvos, querem naquele dia estar do lado direito de Jesus, sendo acolhido junto com os justos. Mas só tem uma coisa que eles não querem: abandonar o fardo do pecado. E quem não jogar esse fardo do pecado de um lado e passar para o lado de Cristo, certamente não verá o reino de Deus. Porque, meus amigos, às vezes falando assim, e abandonar o pecado e passar para o lado de Cristo, dá a impressão que aqueles que vivem em Cristo e que servem a Deus, que fazem parte da igreja de Deus, não pecam. Pecam sim. Dizer para vocês que não tem pecado, estaria mentindo eu ou qualquer uma pessoa que afirmasse isso, porque a Bíblia nos diz isso. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas nós sabemos que o pecado, ele se constitui em duas possibilidades. Tem o pecado que ele é como um acidente na viagem. Foi apenas um acidente pequeno e a pessoa retomou sua estrada e continuou sua viagem. E tem aquele que é ao contrário. A opção de viagem dele é o caminho do pecado. Ele viaja no caminho do pecado, opcionalmente, não é acidente. Não é um acidente. A Bíblia diz que aqueles que pecam para a morte, por esses nem devemos rezar. Mas todo pecado é uma transgressão às leis de Deus, mas há pecado que não conduz o homem à morte. Então nos diz o que a Bíblia lá nas epístolas de João: reze por esses e Deus lhe dará a vida. Então é o seguinte, toda transgressão às leis de Deus é pecado. Mas o pecado que tira do homem a graça de Deus é quando ele faz a opção de viver no pecado e não se converte, procurando aproximar-se de Deus dia a dia. Quando acontece um deslize, pedir perdão ao próprio Deus, que sem dúvida nos perdoa de todo o coração. Jesus jamais iria ensinar a um ser humano proceder de uma forma que ele não procedesse. E quando Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos? 7 vezes está bom? Jesus disse: não, Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, tá bom. 70 vezes 7, quer dizer, Jesus quis dizer a Pedro: não existe quantia marcada toda vez que o teu irmão pecar contra ti e viesse dizendo arrependido, perdoa-o. Toda vez. Jesus não ia, meus irmãos, nos ensinar uma tarefa da qual ele mesmo fosse incapaz de proceder. É exatamente o perdão, perdoar. Agora, tem algo que é muito maravilhoso nesse negócio de conversão. É exatamente o homem arrepender-se. Porque arrepender-se do pecado e converter-se, o homem certamente será livre dele. Mas aquele que não se arrepende e continua com o seu coração duro, vai continuar conduzindo esse fardo
até o dia da sua perdição. Então, digo novamente, repito, joga de lado esse fardo de podridão, de imundície, e retoma o sangue do Cordeiro e te lava dele, porque é chegada a hora. Jesus nos deu muitos sinais dos tempos, muitos tipos de comportamento dos homens, como coisas dos últimos dias. E nós vemos bem, quando nós pegamos ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, o que nós vemos ali em 2 Timóteo? Prestem bem atenção no que vamos ver aqui, no capítulo 3 do 2º livro de Timóteo. Diz o seguinte: notem bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período muito difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulhos, inimigo dos prazeres, amigo dos prazeres, melhor dizendo, e não de Deus. Aparecerão com aparência de piedade, mas é outra a realidade. Dessa gente afasta-te. É isso que nos diz a palavra de Deus. Será que estamos vivendo no meio dessa geração? Quando a gente pega aborda cada uma dessas palavras aqui que são endereçadas aos homens dos últimos tempos, nós vemos que isso aí está se cumprindo uma por uma. Quando nós aborda a Bíblia, ali nos evangelhos, as partes que Jesus nos deu como sinais iminentes, próximos à sua vinda, estão se cumprindo. Então, por que nós temos sempre a tendência de deixar para amanhã, para depois, para outro dia, para outra hora, para outra ocasião em que tivermos com disposição e vamos empurrando com a barriga? Nós sabemos que o futuro pertence a Deus e não a nós. O que sabemos do futuro? Muitas vezes nós estamos conversando aqui, mas não sabemos amanhã se estamos todos vivos, se alguém já partiu. Enfim, a palavra de Deus, para nós, em muitas coisas, ela é um mistério, vamos dizer, um mistério de fé. Ela é mistério. Então a gente não pode ficar empurrando com a barriga, porque a palavra de Deus nos chama hoje e não amanhã. Já diz a Bíblia: hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. E todo aquele que ouve a voz de Deus não é inocente, não é tido por inocente. A palavra de Deus nos diz, lá no Evangelho do próprio João, o seguinte: Jesus diz assim, no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versos 22. Se eu não viesse e não tivesse falado, não teriam pecado. Mas agora não há desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre vós obras como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora as viram e odiaram a mim e ao meu Pai. Mas foi para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivos. Isso aí está escrito no Salmo 34, 19. Pois bem, qual é a desculpa? Jesus já veio. Jesus já pregou toda a verdade. Jesus deixou toda a possibilidade da conversão do homem. Jesus pagou o preço que ao homem era impossível pagar. Qual é a desculpa para permanecer
fora da graça de Deus. O que que o homem vai alegar diante do Cordeiro quando ele vir em forma de juiz para julgar cada um? O que que o homem vai alegar? Qual motivo ele vai dar para não ter se convertido? Não tem justificação, por isso mesmo Jesus aborda aqui. Não há justificativa para os vossos pecados. E eu vos digo, a glória da vida eterna, ela é tão maravilhosa que o próprio Jesus, como ser humano, ele temia a morte. Mas ele, depois de terminado o seu ministério, nós vemos ele aqui suplicando ao Pai. Quem quiser ler, os 17, João 17, do 4 ao 5. Ele diz, eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me desse para fazer, agora, pois, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Isso nos dá uma reflexão maravilhosa do que vem a ser a vida eterna. A vida junto com Cristo, com Deus, onde somente a justiça habita, onde não tem dor, nem pranto, nem tristeza, nem separação, nem derramamento de sangue, nem ladrão, nem adultério, nem prostituição, nem câncer, nem resfriado, nem nada que é ruim vai para lá. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz assim, nem a carne e nem o sangue entrarão no reino de Deus. Isso significa que nós temos que ser renovados para entrar na vida eterna, renovados com um corpo glorificado igual o de Cristo. E isso nós temos garantido pelo nosso batismo, se vivermos o nosso batismo. Porque batizar, ser batizado, amigo, é morrer para o pecado como Cristo morreu pelo pecador. E nascer como Cristo ressuscitou, nasceu o homem também, pela ressurreição de Cristo, para uma vida nova. O batismo é exatamente isso aí, morrer para o pecado e nascer para a vida. Por isso, o nascimento do cristão espiritualmente se dá no momento do batismo. Vamos viver essa vida nova e maravilhosa em Cristo. Não vamos deixar passar. Por isso, amigos, todos nós hoje somos convidados a fazer uma reflexão entre o que é a vida eterna e a morte eterna. Entre o que é o chamado de Cristo e o chamado do mundo. O chamado de Cristo é o chamado a viver. É o chamado de conversão e vida nova. E o chamado do mundo é enganador. É chamado a ser enganado e depois pagar caro por não ter dado ouvido. Por não ter dado ouvido à palavra de Deus e ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou muito caro pelo resgate das nossas almas. E quando nós negligencia esse chamado de Cristo, estamos fazendo uma coisa bárbara, estamos pisando em cima do sangue que Ele derramou para a nossa salvação. É isso que estamos fazendo. Estamos expulsando do nosso corpo o Espírito Santo que recebemos no batismo, em que nos tornamos templo do Espírito Santo, já diz a Bíblia, lá em Coríntios, já diz a Bíblia, em João 14, no versos 15 ao 17, enfim, diz ali em Coríntios, no capítulo 6 de Coríntios, nós nos tornamos templo do Espírito Santo mediante o nosso batismo. Então vamos honrar esse presente que o Senhor Deus nos dá com tanta bondade, com tanto amor. E muitas vezes nós negligenciamos essa dádiva e podemos pagar muito caro por ela. Não vamos ser mais um a se perder. Vamos procurar ser diferente. Diferente do procedimento do mundo. Não é julgar os outros. Já tem quem julgue. Vamos procurar ser diferente e não se enganar. Porque as obras do mal enganam a muita gente. Mas aquele que busca o conhecimento em Cristo jamais será enganado. Por duas coisas.
O caminho de Cristo não tem enganação. É descortinado e em aberto para nós termos conhecimento da verdade. E segundo, porque nós em Cristo temos o conhecimento do que presta, do que é bom, do que é digno, do que é santo, e jamais vamos se enganar com sujeira, porque o nosso conhecimento vai além. Em Cristo nós temos conhecimento e sabedoria. Amém, amém. Vamos agradecer a Deus por todos os ouvidos que ouvir essa simples pregação, mas feita com grande apreço, e não tenho dúvida, ela vem direta de Deus. A minha boca é apenas um instrumento que Deus suscitou para isso. Eu sou apenas um instrumento do serviço de Deus. E convido a todos vocês que ouvirem a se fazer também esse instrumento de amor, de justiça, de obediência. Procurem ser mais uma ovelha do rebanho de Cristo, e não aquela que se desgarra. Porque aquela ovelha que se desgarra, muitas vezes, ela não é encontrada pelo pastor. E corre sérios riscos desgarrada do rebanho e fora da proteção do pastor. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus e consagrar a Ele todos os ouvidos que ouvirem essa pregação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.